Olá, pessoas queridas! Sejam bem-vindas a mais um programa Criação aqui no nosso canal da Ideia Luz. Hoje a gente vai conversar com a Thelma Bonavita sobre trânsito e confluências, modos de criar figurino. Vai ser bem legal essa conversa, gente. Então fique com a gente até o final e vou aproveitar para pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, acionar o sininho, deixar o joinha no vídeo e compartilhar ele com o maior número de pessoas possíveis. Tudo isso colabora muito com a nossa existência aqui neste canal. Eu sou Camila Thiago, falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais. É um prazer imenso estar aqui com vocês em mais um dia neste canal que é o maior no Brasil de diálogo entre as áreas técnicas e de criação artística dos bastidores da cena. É isso mesmo, minha gente. Já são aí 5 anos de existência e resistência. Muita história já passou por aqui. E, minha gente, se vocês querem saber o que já passou e o que vem de novidade, a gente tem Instagram e Facebook. Por lá a gente consegue comunicar tudo o que acontece aqui no nosso canal. E estamos também em todas as plataformas de podcast. Se vocês têm a preferência em ouvir, procure a gente na sua plataforma preferida, escolha lá o seu programa e é só dar o play. Este projeto, minha gente, ele é totalmente independente. Então, se vocês querem e podem contribuir de algum formato, com dinheiros, existem formas de fazer isso aqui. Uma delas é através do Superchat, que é aqui na nossa conversa ao vivo. Tem também o Valeu para quem estiver assistindo no gravado. E tem a opção de você ser um membro aqui do nosso canal. Aqui embaixo tem a tagzinha. Se vocês quiserem fazer uma contribuição de uma forma mais direta, a gente tem também o nosso Pix, que é o nosso e-mail, daidealuz@gmail.com. Eu vou aproveitar também para agradecer todas as pessoas que já contribuíram. Saibam que a sua contribuição, ela fortalece e garante a nossa existência e continuidade aqui. Então, muitíssimo obrigada mesmo. E minha gente, é isso. Vamos parar de lero-lero, porque chegou a hora da gente acender as luzes da coxia e colocar mais uma profissional dos bastidores em cena. Então, hoje, a gente tem a Thelma, que é uma artista da dança, cujo trabalho se situa na intersecção entre coreografia, artes visuais e moda. Desde 2014, ela vive e trabalha em São Paulo e Berlim, neste trânsito. As práticas, pesquisas e produções de Bonavita são o resultado de processos interdisciplinares de longo prazo com o corpo como base. O resultado utiliza diferentes formatos, como performances, festas conceituais, clubes artísticos, vídeo, roupas e figurinos, como dispositivos coreográficos. Foi cofundadora do estúdio Nova Dança, plataforma Desaba com Christian Duarte e Como Clube. Bonavita teve formação clássica de 1972 a 1989, o método Laban na Universidade de São Paulo, Faculdade de Comunicação e Artes de 1989 a 1991 e como aluna convidado da escola holandesa SNDO de 1997 a 1999. Ela integra o Centro de Estudos de Dança, um grupo de estudo orientado por Helena Katz, na PUC, desde 1998. Atualmente, ela tem desenvolvido figurinos para dança, tanto em Berlim como em São Paulo. Então, chega para cá, Thelma, querida. Olá, Entrou. olá pessoal, olá Camila, um prazer muito grande, uma alegria ter recebido esse convite. E eu acho que o pessoal nunca ouviu 1980 e 70 tantas vezes. Eu fiquei aqui de passada, tipo, uau, 72, de 99, não é? Sim. Mas é isso, né? Resiliência
reinvenção na prática. Nós, das artes, a gente não é bolinho, não. E existe essa continuidade, né? É muito gostoso quando a gente encontra artistas que têm essas trajetórias já em vários caminhos, vários lugares. Então, que felicidade ter você aqui com a gente mesmo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu E, agradeço. Thelma, vou começar já perguntando: como é que você entrou para este lugar de pensar figurino? Como que surgiu isso na sua trajetória? Pois é, eu penso, não penso tanto como uma trajetória, mas um percurso, né? Até eu posso depois, vou te falar por quê, né? O percurso sempre ele é cheio de curvas, aventuras, inesperados e nada muito de A a B, né? E aí eu sou uma pessoa que eu tenho eu invoco com palavras, sabe? Assim, eu fico, por isso que às vezes eu demoro um pouco para dar uma síntese das coisas que eu faço ou do modo, porque eu invoco muito com a palavra. Será que é essa palavra mesmo? Porque a trajetória para mim ela traz, né, na palavra a ideia de A a B. Eu lanço algo que sabe aonde ele vai chegar. E eu acho que isso vem porque a gente passou a usar mesmo, porque é do nosso, sei lá, do nosso tempo, né? Adotou essa relação entre trabalho profissional e trajetória, né? De A a B. E eu me vejo mais num campo um pouco mais tumultuado, né? Um pouco mais de curvas, de íngreme, e depois precipício, né? A nossa toada não é muito linear, assim. Ser artista no Brasil, mesmo fora do Brasil, é algo sempre que exige uma disposição para lidar com as intempéries. Então, eu percebo que nesse percurso, muitas experiências se deram nesse ambiente chamado, que eu chamo assim, a relação do corpo com a moda, mas no sentido de modos de organização, materiais, o sensorial dessa relação. E isso, de certa maneira, vou usar o clichê, né, que na minha infância eu tinha problema muito grave com tecidos, com texturas. Por uma sorte linda, minha avó era costureira, fazia peças incríveis. Depois essa minha avó passou a ter uma boutique de moda, que no comer isso, para você ter uma ideia, né, nesse período que ela teve, que era uma outra economia no Brasil, no sentido de ser anos 60 para 70, o prêt-à-porter era o início de uma roupa para o povo, né? Uma roupa em série. Não existia isso até então, até 60, era costureira, fazia sob medida. Então, é uma coisa que eu experienciei tive uma relação muito íntima com esse, porque minha avó sendo uma sacoleira em São Paulo, nós íamos me carregavam para todo que era lado, eu brincava muito embaixo das mesas, vendo os tecidos, mexendo. Eu acho que eu tive uma infância muito sensorial, né? No armazém do meu avô, enfiando a mão dentro dos aqueles de feijão, arroz, né? Aquelas coisas que eram secos e molhados, né? Que até deu o nome à banda, que sucesso hoje, né? Me inspirou bastante, inclusive. Então, assim, é uma longa. Claro, o que eu estou falando não é uma coisa que deu naquilo, mas um universo de experiências que foram repetidas. E repetidas por uma relação de empatia com elas, mas também porque essa experiência de corpo e os materiais ela foi muito possível na minha infância.
Foi muito possível. E isso gerou e eu era incomodada com o que muito ligada ao que colocava próximo à pele. Porque a gente tem essa ideia, né, que a moda ou ela é uma superfície, né, que a aparência ela não transforma a profundidade, né? Ela está ali sempre jogando com conceitos fortíssimos, né? Uma coisa que eu desenvolvi, que é o política das aparências, que daí já veio aparecer na minha relação, como você perguntou, né? Como é que isso aí se deu, né? Então, eu acho que tem essas experiências que se repetem, né, na infância, que a gente liga. Se foi isso, não tenho a menor certeza, não posso afirmar. Apenas tenho como algo que me ocorre que, opa, isso aqui né, me ajuda, me traz recursos. Essa experiência toda. E aí eu também mexia, costurava e tal. Aí eu eu comecei com dança muito cedo, o que era mais normal, assim, era 9 anos para o balé. E o balé, na verdade, abre também para essa experiência de uma vestimenta, uma indumentária que é diferente da vestimenta do dia a dia, né? O que ela carrega é a fantasia ou um conceito ou algo que é isso que eu falei você no comecinho, né? Que a palavra é uma vestimenta também, porque eu me visto de uma palavra para que a gente conversou agora, né? Mas né, o sentido do vestir, não com essa rapidez do tirar e colocar, mas com essa relação de perceber o que essa informação faz e nos modifica. Então, é esse o que me levou a pensar figurino como veste dramática era esse campo semiótico de significados, de relações, de textura, sensação, que é uma linguagem que a gente trata nas artes, né? Um modo de pensar o mundo através desses elementos. E pensar o mundo através da vestimenta também teve quando eu falo sobre isso, me vem uma outra experiência que foi muito marcante, foi muito repetitiva, porque eu cresci também durante o período da ditadura no Brasil. E isso teve consequências e tem, né? Foi uma experiência a qual eu vi desde criança uma tia minha, cuja filha foi presa política, né? A Isis de Oliveira. A família toda dela desapareceu, não existe mais ninguém, inclusive, para defendê-la ou para falar em nome dela. A Isis de Oliveira foi presa e a mãe ia lá em casa e ela falava muito da vestimenta, da aparência, do modo como ela tinha que entrar dentro das delegacias para poder ser ouvida, para talvez conseguir alguma informação sobre a filha. Então, ela tinha 2 pares de sapato, um sapato que ela andava, pegava ônibus, fazia o corre, e o outro que ela vestia antes de entrar na delegacia, para ela ficar com uma aparência de uma pessoa de valor, né? Para a gente ver como existe uma política que se dá, né? Um jogo semiótico, um jogo de comunicação, né? De classe social, de respeito, que vai funcionar, como é que a gente pensa esse jogo, né? E aquilo, como eu ficava muito embaixo de mesa, né? Já comentei. Ficava muito embaixo de mesa, ficava ouvindo a conversa toda, assim, óbvio que coisas terríveis que eu escutei, né, do que ela passou, do que ela sofreu, mas enfim, era ver aquele sapato
e aquela sacola, e aquilo tudo se formando como uma dramaturgia mesmo daquele período, né? E isso também me ocorre, né? Olha, depois, um tempo mais à frente, eu encontrei um livro muito bacana que eu compartilhei com uma estilista, fez grande parte dessa minha pesquisa, com uma colaboração inimaginável, assim, eu acho que sem ela eu não teria deslanchado dentro da área, a Carla Giroto. Eu tenho um carinho enorme, e acho que ela tem um trabalho também fantástico. E aí esse livro compartilhei com a Carla, que chama Política das Aparências, que, na verdade, mostra para a gente que algo se deu ali na Revolução Francesa, aonde a vestimenta passou a ter uma qualidade política, não só social, não só de divisão social, mas de divisão entre esquerda e direita, entre quem apoiava a revolução e os não revolucionários, aonde a escolha de cores, escolhas de formatos e materiais fizeram essa dramaturgia das vestes, uma organização visual. E aí, nessa viagem de pensar, vem também para as camisetas, né, que nos anos 60 teve um impacto muito grande politicamente, né, o slogan na camiseta. Hoje em dia já passa, né, nem tchum, mas o futuro será feminino, né, the future is female, foi um ícone. Então, eu fiquei sempre muito nesse lugar do entre o que é a queima do sutiã, né, como uma então, a experiência do corpo com relação às propostas que vêm de uma moda, que essa moda caracteriza um interesse, um pensamento político, uma visão de mundo, e vice-versa, e como a gente vai negociando esse lugar e vai gerando significados diversos. E aí, isso na dança, eu já tinha e já tinha na minha vida como um interesse, e ele foi só ganhando, acho que ganhando mais coerência, sabe? Se tornando mais frequente na medida em que eu pude perceber a potência desse material. Aí tem, por exemplo, né, com a Carla, só já que eu mencionei, eu quero mostrar essa foto do workshop que a gente bolou juntas, que foi na Casa do Povo, acho que esse foi, a Carla está aqui na frente, eu estou ali no fundo, e esse é um desfile relacional entre corpo e coisas, né? Deslocando o uso dos objetos, reorganizando em relação a uma cartela de cor, ou criando relações visuais, espaciais. Então, era um experimento aberto organizado para esse tipo de experiência a qual eu estava falando com você. Isso foi, na verdade, já em 2010, eu acredito. Não, antes, eu não lembro, acho que por aí. Mas porque nós começamos, aí, veja bem, o vídeo nós começamos, na verdade, só vou dar esse dado, na House of Érica Palomino, que foi um espaço criado pela Érica Palomino, Jackson Araújo, em São Paulo, onde eles ofereceram para que eu e a Carla pudéssemos desenvolver esse desafio de estudar e de pesquisar e de criar a partir das relações do corpo com a moda. Isso foi em 2008. Sendo que era uma questão bem fresquinha, bem, vamos dizer, à frente mesmo,
pensando em moda, ou processos de moda. Aí teve essa segunda foto aqui, que é do guarda-chuva, né, que faz essa roupa, que foi já no Red Bull of Arts, é um prédio que tem ali em São Paulo, que também a ideia, né, de coletar e reorganizar objetos que também se deslocam de função, ou que se cria a mesma, ou está na mesma função, mas não está correto porque não está chovendo, ou não está muito sol, né? É apenas um recorte, né? Está sendo proposto um outro lugar, mesmo que ele está na aparente função, né? Então, sempre esse tipo de modo de articular com as coisas. Tem a parte de baixo da montagem que ele fez, né? Isso foi também workshop, pensando nessas relações do corpo com os materiais. E, claro, a gente olhando pode até levar muito para uma prática até cultural brasileira, né? Os nossos carnavais, a gente tem muito desses deslocamentos, a gente faz essa experiência de deslocar a função, coisa. E o Rio de Janeiro, quando você vai, principalmente no Rio, acho que o Brasil todo, mas principalmente no Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, você vê uma habilidade assim secular, né? E tal. Então, sempre eu procuro também perceber esses trânsitos de temporalidades, porque porque aí vai chegar no experimento que lá para frente fui fazer, que é o Flashon, que é aquele vídeo que eu deixei contigo. Eu posso te explicar um pouco, posso contar, né? Porque explicar é mais difícil para mim, porque às vezes não tem explicação ainda, né? Eu brinco um pouco com quase mágico. Eu vou fechar vou dar um recorte nesse pensamento primeiro aqui, que eu acho que eu falei bastante, enquanto a gente está assistindo essas imagens, porque ela tem um tempo aí no silêncio, eu vou dar um recorte, que é o seguinte, né? É pensar processo que não tem começo nem fim, ele tem sentido de continuidade, ele emerge de campos relacionais, então ele não está em uma ação que gera a outra, não tem um culpado, né? A gente às vezes ou uma origem, porque quando a gente vai cutucar a origem, a gente vai indo, vai indo, vai indo. Cada vez mais que conseguir informação para trás, a gente vai conseguindo sempre rever o nosso futuro. Né? Então, eu estou sempre nesse lugar dessa intersecção temporal, aonde são organizações visuais provisórias, né? Não digo nem resposta, não, porque não é a boa palavra, né? Fazendo jus ao poeta Manuel de Barros, né? A palavra que eu uso me inclui nela, porque é isso mesmo, a gente, uma palavra, a gente está nos mostrando nela, né? E aqui vem um trabalho, legal que não precisa agora estar com som nem nada, porque ele vai tratar dessas ideias, de aparências, mas que distorcem, que não são, que traz opacidade, que traz camadas de tempos diversos, onde eu consigo projetar figuras ou desejos do feminino, que o feminino foi muito manipulado mais recentemente, né, na história. Antes era o masculino, tinha o saltinho e tudo mais, mas assim, vamos dizer agora, né, do que a gente carrega mais é o corpo, é o desejo projetado no corpo feminino, né? Ele é que tem que ele que tem que começar a se transfigurar e se transformar, né? Isso é um assuntão. Mas aqui no Flashon, que é a contração da palavra inglesa flesh, que é carne, e a palavra fashion, que é moda. Então, aonde existe uma contração entre essas duas entidades que geram
visualidades diversas, diferentes. A aparência também pode ser de aparição, né? Algo que momentaneamente surge e gera um interesse ou uma imagem conceitual, né? Pensando, ou uma imagem que se refere a uma memória de alguém que isso parece com aquilo, como um exercício assim quase infantil que nós fazemos, né? Sempre algo e fugir um pouco disso. Falar, isso parece com aquilo, não, mas o que que é isso? Isso não parece com, isso não, isso é uma outra coisa. Então, esse trabalho ele está sempre jogando com essa coisa, isso parece com aquilo, mas só que não, usando a brincadeira que a gente tem aí hoje, né? Isso parece com aquilo? Só que não. Então, trazendo para a gente também entender o que a internet hoje vem moldando o nosso entendimento de aparência, de conceitos do que são o que é bom, o que é ruim, que uma pessoa. E que a gente sabe que se basear em aparência pode dar muito errado. A gente tem exemplos na história onde o próprio nazismo usa desses estudos de aparência para matar, para exterminar, para isolar povos. E a gente sabe o poder que isso tem. Então, esse é o campo que acaba me interessando de entender, pensando na plasticidade, sabe, na plasticidade no sentido, sabe, de alargar essa possibilidade visual e não reduzir, e não dizer vermelho é, amar é. Não, amar são coisas, são possibilidades. O vermelho é uma cor geradora de uma série de impulsos. E é claro que toda cultura vai criar códigos. E mexer com os códigos é que é o lugar da criação. Esse lugar de entender um código, de buscar o Flávio de Carvalho também é um material ao qual eu recorro com uma certa frequência, até quase como uma brincadeira, eu chamo de o meu oráculo. E às vezes eu pego o livro e abro para ler num determinado capítulo, porque existe também uma qualidade na escrita dele, daquele tempo, que hoje nós estamos mais afastados. É um modo de descrever os fenômenos artísticos que a gente está mais academicizado, quase como se a gente tivesse que comprovar uma verdade. E ali, o Flávio, ainda naquele período, 50, né, ele tinha essa liberdade dramatúrgica. São especulações pautadas em pesquisa, pautadas em estudos maravilhosos, assim, é super profundo, não é uma especulaçãozinha, assim, mas no sentido de que vale a pena ler, eu indico, eu deixo aí para vocês apreciarem, é o novo New Look, o Novo Homem, algo assim, eu estou sem ele na cabeça. Mas, enfim, o grande lance é esse, né? De jogar com essa possibilidade de promover visualidades e que nos atissem a curiosidade. Uhum. E aí, isso eu acho que fecha fecha bem para entender aí o trabalho mais específico de criação de figurino, que é diferente. Então, é isso que eu te
te dei é esse campo qual eu pertenci, entro e saio, né? Sempre via corpo, sensação, estudo sensório-motor, e pensando todas essas conexões que podemos fazer a partir desses encontros também. Então, o que esse momento específico me, me oferece para falar sobre, talvez mais para frente eu vou falar de um outro modo, mas hoje eu entendo o processo dessa maneira, e principalmente a relação da sensorial, eu acho que é algo que vai sempre nos trazendo camadas, e é algo possível de falar, sabe? Através de vários caminhos. E aí, para fechar mesmo, vou lembrar de um cientista muito bacana, porque o meu modo de lidar com o sagrado, porque a minha dedicação com dança, com, sabe, é assim, a gente sempre trata, e tratei naquele período principalmente, é um sacerdócio. Hoje talvez tá muito diferente as relações entre profissão, a repetição e tudo. E eu estou refletindo bastante sobre isso. Mas, pensando nesse lugar do sagrado, para mim, não é deixar de conhecer. Para mim, mesmo sabendo que o arco-íris é um fenômeno explicado pela ciência, eu não deixo de me emocionar quando ele aparece. Sabe? É esse que eu acho que fecha bem pensar a vestimenta com uma palavra, mesmo, sabe, mesmo entendendo que trajetória é diferente de percurso, e eu posso escolher quando eu quiser usar, quando eu achar que é trajetória eu falo, quando eu achar que é percurso eu falo. No meu caso, cabe melhor percurso, porque eu me sinto mais errática no modo de existir. Esse também é um adjetivo usado a partir de um determinado modo de pensar. De errática, talvez não tenha nada. Talvez seja assim o modo serático, certo? Brincando aqui. Enfim, eu acho que aí fecha legal, que é esse caminho labiríntico, né, que fala de processo e como um caminho labiríntico, não que vai encontrar o Minotauro, que vai pegar o Minotauro, não, sem essa parte, é só a bagunça mesmo, né? Bom, você falou várias coisas interessantes aqui. Primeiro é começar por essa eu esqueci agora o termo que você usou. O flashon? Não, o encabular com as palavras. O que você falou? Eu sou... é a poesia do Manuel de Barros, né? A palavra que eu uso me inclui nela. É uma frase dele. É muito boa. Né? Eu acho que faz total sentido, né? Porque você falou bastante dessa construção da imagem, né? A partir do corpo, dessa relação do corpo. Achei muito interessante o pensamento de que essa superfície, ela modifica o conteúdo, né? E esse dentro. E aí você falando sobre a palavra, concordo com você plenamente. Eu nunca tinha visualizado a palavra da forma como você nos trouxe ela no início da sua fala, porque ela é também visão, né? Ela é imagem, ela é figura. Então, quando você traz esse cuidado com a palavra, é totalmente diferente. E realmente a trajetória ela já tem ela cria uma imagem linear, né? Mas tem um motivo, eu acho que assim, tudo tem uma razão de estar sendo mais utilizado. Por isso que o negócio é sempre assim, mas é mesmo, é mesmo, sabe? Esse jogo de estar no entre das coisas, porque
mantendo essa curiosidade, quando eu penso também que eu estava falando das palavras, e quando eu conheci o Manuel de Barros, eu tive uma emoção assim absurda, porque eu falei, gente, claro que é diferente. A palavra que eu uso me inclui nela. E essa coisa dentro e fora está sempre acontecendo. A gente sente, assim, aí fica assim, a gente sente frio. Frio vem de fora e a gente pensa, e depois responde dentro, e depois dentro responde fora. E para dar mesmo também nome aos bois, que eu acho muito legal, importante a teoria corpo-mídia, que foi feita pela Helena Katz e a Christine Greiner. E vale muito, o entendimento dela ficou assim muito raso, e pensando que mídia é, sabe, uma coisa, né? O corpo seria uma coisa, mídia. Não, é outra. Eu acho que assim vale mais perceber que corpo é uma coleção de informações que vão se reorganizando conforme o tempo. E ele nunca ele está. Então, tem várias sacadas ali, de modos da gente falar do que a gente faz, que aproxima ao que a gente faz. Sim. Mais do que aquilo que talvez a gente está usando, porque é natural. Eu tô na mesma, falando um monte de coisa, de repente eu falo, peraí, é mesmo isso? Esse negócio é base? Outro dia eu encafifei com base. Aí hoje, quando você leu a introdução, né, o resumo, aí tá lá, usa como base. Eu fiquei meio assim, tipo, acho que não é. Então eu tô agora para descobrir se isso realmente, se base é a palavra. Porque eu não tenho essa... talvez não achei uma melhor ou algo... Eu preciso investigar, sabe? Fiquei até curiosa. Foi incrível para mim, como uma... Interessante. Algo que eu tenho que ver. Será que é assim mesmo que a coisa se dá? Será que corpo pode ser base? Eu não sei, estou agora viajando, mas voltando aqui no que você trouxe também, que te tocou, todo o processo de criação, quando a gente está em grupos, trabalhando, né, entre as áreas, entre o coreógrafo, quem está fazendo a iluminação e tal, a gente conversa, a gente usa a palavra o tempo todo. Então, é uma fonte também da onde você pode tirar disparos e tirar fragmentos de ideias para entrar para desenvolver a linguagem a qual você está responsável. Tem um livro que a plataforma Desaba fez, chamado Arqueologia do Futuro. E uma das práticas é essa, dentro dos grupos, fazerem glossários. Você vai anotando as palavras que são faladas e depois vai vendo quais se repetem nas conversas, nas reuniões, e aí você começa a ter uma cartografia visual, que você visualiza palavra, conceito, o que essa pessoa está entendendo por aquela palavra, sabe? Porque mesmo eu falando, pode ser que não seja o mesmo entendimento. Quando, por exemplo, pega o trajetória a gente estava usando como trajetória profissional. Tá bom. Eu levei para um lugar de trajetória de A a B. Vamos pensar o sentido mais dicionárico da palavra. E aí, por quê? Porque eu quero trazer uma ideia de percurso que me descola de um modo de entender sucesso, por exemplo. Essa foi a minha intenção. Que sucesso normalmente é entendido como A a B. Por isso que nós usamos. Então, e acho que faz sentido mesmo a gente olhar, e a palavra também pode se transformar numa vestimenta, até mesmo para ser um passaporte falso. Porque uma vestimenta, como dá para trocar rápido, então, pode ser também a gente está cheio de perfis falsos, né? Que a gente hoje em dia fala muito.
não é? Sim, E eles têm imagem, eles têm um corpo. Então, é sim. um campo que é muito. Não para a gente entrar na cilada do amar né? Mas de encontrar a pluralidade também. Que esse lugar que, quando a gente fala de palavra, pode cair numa coisa assim, no é ou não é, né? O que eu quis dizer, quer dizer, bloqueia também, tem que tomar cuidado se é o autoritarismo daquela, Uhum. mas tem que encontrar o rigor dentro da plasticidade das coisas. Existe também os contornos. Uhum. Então, mas eu acho que a palavra ela é um disparo muito, muito potente para a Uhum. gente estar avaliando, porque a gente conversa, na verdade, nós falamos muito durante os processos, né? Sim, Existe muita conversa. sim. Então, claro, tem as referências, aí a gente podemos chegar num, sei lá, vamos pegar um exemplo de processo de figurino com uma pessoa a Isso. qual eu trabalhei, que eu também tenho muito carinho, e a pessoa que me fisgou mesmo, falou, vem cá, então faz aqui, figurino. Então, essa que me deu a Michelle Moura, que está aí no site com você. Sim. Deixa eu só te interromper, então, e porque uma das coisas que eu fiquei curiosa, porque você diz, né, muito belíssimamente esse processo que é o entre, que é neste lugar desse vai, volta, nesse entre. Como é, primeiro, como são num processo criativo, aí pode ser o da Michelle, como que são os primeiros disparadores do processo e como é essa relação, porque eu fiquei muito realmente interessada nessa relação dessa superfície que influencia esse interior, né? Como é que é essa relação da pessoa, da artista que está ali com a superfície na pele dela, como é que ela consegue fazer esse entre com você e nessa construção? Como isso acontece? São duas perguntas, né? Legal. Então, quando a gente pensar, né, por exemplo, tem algumas imagens, só para a gente ter um pouco de clareza aqui, tem algumas imagens que passaram, não foram dos trabalhos que eu colaborei, tá? Eu fiz 3 trabalhos, é o Overtongue, aí tem o Lessons for Cadavers e tem o Boca Cova. Esses 3 trabalhos. Teve uma imagem ou outra de trabalhos, acho que de uns desenhos assim no corpo, não tem relação comigo. Só para talvez não confundir ou eu me apropriar de trabalhos que são de outras pessoas, também é chato. Aí, olha só, pensando na superfície pele, né? A gente aí tem pele, derme, epiderme, né? Então ela não para, não é a superfície, ela está em contato com o ambiente, o qual é tudo volume, né? Nós somos volume em contato, em fricção com outros volumes, e não tem uma divisão assim, claro, tem a pele, mas se você mexer em algo tóxico, ela corrói, né? Então ela está sempre negociando. A gente está sempre negociando dentro e fora. Não tem divisão assim, tipo, tá só na superfície. A gente pode ficar só na superfície no sentido intelectual de alguma coisa, no sentido emocional, sabe? A gente pode. É uma atitude, vamos dizer, vou ficar só aqui na superfície, né? Mas não quer dizer que colocar algo sobre a superfície do corpo, né? Até nem acho que nem ficaria, nem usaria como superfície, sabe? Usaria mais como corpo mesmo, pele, né? O que está em contato com a pele, o que está em contato conosco, corpa, né? Vira corpo. Como é que esse processo se dá? Que é o que você me perguntou. Então, como é que eu estou lá no contato com
a Michelle, por exemplo, mostra aqui no Overtone um pouco do figurino, umas imagens que tem lá dentro. Essa daí é uma boa imagem, né? Que tem esses cortes e a peça vai revelando aqui também. Se quiser, pode ter um pouco do vídeo, é bem interessante pensar. Vendo um pouquinho, né? Esse trabalho, a gente teve um processo longo, porque ele foi interrompido com a pandemia, né? Então, deu bastante tempo para testar muita coisa. E, basicamente, é isso, né? A partir do que do que ela está mostrando, né? Isso que vira do avesso, mostra o avesso da roupa, é porque tinha o que ela estava apresentando com o Overtongue era essa ideia do ventríloco, né? O avesso da pessoa que fala, né? Parecia. Porque o ventríloco não está falando. Ele está falando, ele não está presente. Então, assim, dicas que vão virar do avesso, não sei o quê. E claro que o modo que eu trabalho, eu geralmente recolho, peço para a pessoa trazer primeiro uma coleção de coisas, de objetos, de cores, de materiais, o qual ela também se sente, ao dançar, ao criar, conectada. Porque quando você faz uma dança, já tem alguns indícios ali do que vai funcionar para determinadas coisas, para determinadas ações que você desenvolveu. Então, esse entre é nesse lugar, é de não... como também eu venho do que o Steve Paxton fala, né? A dança como resultado dessa negociação entre corpos, que é um processo mais difícil, vamos assim dizer, né? Não é assim, eu chego lá com a minha ideia brilhante e veste aí, que eu acho isso violento. Põe esse sapato, por exemplo, que é a coisa mais violenta para alguém que dança, é chegar com um sapato novo e fazer essa pessoa dançar com esse sapato novo. A não ser que você queira, que o coreógrafo queira modificar, né? A não ser que é uma estratégia de criação. Então, é esse lugar do corpar, né? O que vai virando o corpo. O que a gente usa do mesmo modo como o Manuel de Barros nos fala, alerta, leva para esse lugar também. Então, uma estratégia que acaba sendo sempre, que eu sempre utilizo por esse motivo principal, né, de trazer o entre, né, quer dizer, trazer o que aquele criador, o que aquele dançarino percebe e está usando e está funcionando e gerando sentido. E aí, eu, com a minha experiência de trabalho dentro da moda, do mercado da moda, da experiência com costuras, das experiências todas ligadas ao vestir, ao despir, eu posso, com esses elementos, ir complexificando aquela imagem, trazendo soluções que vão apresentando e possibilitando, inclusive, a continuidade da pesquisa de movimento, porque esse também é um ponto interessante, que eu vou aplicando sempre coisas desde quase o começo dos processos, para que, não que você vá usar o figurino lá desde o comecinho, ele vai se desgastar, ele vai ficar todo acabadão, não, mas peças que vão conversando e vão produzindo uma linguagem que vai se aproximando e vai... Por exemplo, quando ela faz aquele movimento que ela puxa assim as franjas, isso veio porque eu achei que eram línguas, né? Overtones, línguas maiores. Então, eu coloquei essas línguas na blusa para dar um estímulo. E então foi um diálogo.
entre o título, o que eu tinha de material como possibilidade, e ela de falar, opa, mas espera aí, isso aqui também gera um assunto coreográfico que interessa. Então, basicamente, é esse diálogo. E nunca ele é um diálogo assim, colaboração, gente. Tem um autor, um criador, um coreógrafo muito legal aqui da Bélgica. Ele é, na verdade, inglês. Ele tem um livro que ele coloca: colaboração são duas cabeças batendo uma na outra, sabe? Tipo, gente, vamos ficar de boa, que dói. Vamos ficar de boa, que é difícil. Vamos já começar a ter esse lugar, aceitando, porque aí a gente vai sofrer junto e tudo bem. Vamos sofrer, mas vamos aprender, mas não sofrer porque não, tipo destino. Aprender a desenvolver uma qualidade de escuta e de atenção que pode navegar melhor, né? Que pode buscar soluções, porque é tudo novo para todo mundo, um processo. Não é como o balé, né? Essa é uma grande diferença de uma criação. Mesmo no balé havia modificações. Você vê, o balé já tem alguns códigos bem formulados. A sílfide é sílfide, é com aquelas asinhas, a Willy, né? A Willis, aquelas asinhas lá atrás. Se não tiver aquelas asinhas, não é a Willy. Se for o cisne que vai morrer, que é o bonzinho, a cisne é branca, certo? Então já está lá. Você vai modificar. Tem as peninhas aqui, papapá. E isso foi uma construção de repertório imagético. O que nós fazemos hoje é uma miscelânea, uma nova criação. São coisas que se conjugam diferentes campos do conhecimento, né? E, portanto, requer esse outro lugar que a gente se posiciona, como de todo mundo ali, não tendo tendo que construir, na verdade, um lugar comum para conversar, para encontrar, né, o que vai fazendo sentido. E, na verdade, esse foi um processo muito legal e acredito que o tempo esgarçado ajudou muito, porque quando o tempo é mais justo, ele não é mais, vamos dizer assim, a gente pode encontrar, talvez, eu acho que ele é mais sofrido quando ele é mais justo, porque parece que tem que ter naquela batida, né, não tem muito respiro. Por exemplo, tem um outro, o segundo trabalho, e isso que é legal, o Lessons for Cadavers, que vai, na verdade, um pouco contra o que eu acabei de dizer, para você ver como não tem essa coisa da fórmula. Olha só, foi um processo bem mais curto. Eu adoro as soluções, honestamente, porque eu trabalhei com uns ossos de peixe, que eu tenho essa mania, eu fico catando muitas coisas, e esses ossos eu catei em Manaus, quando eu dei um workshop. Aqui você vê o ossinho ali, como no lugar de um botão ali embaixo, né? Aí ele também, aí esses cabelos, né, grisalhos, que vai virar barba, que está como bolsa, depois vira barba. Já tem, você vê mais esses deslocamentos, né? Aqui, esses dois ossos que ela tem, como no peito, também são ossos de peixe. Enfim, essa coisa também da gente ir, sabe, caçador-coletor,
Me ajuda bastante, eu não sei exatamente porquê, mas aquilo vai, né, compondo com, você vê, a bolsa vira barba, esse cabelo que a Michelle tem, que é pontudo, foi feito, por exemplo, com um material que é da iluminação, sabe aquele papel preto? Sei, E é sei. isso, que é metálico. É o A gente queria cinefólio. a gente queria um cabelo que ficasse duro, porque é morte, né? É congelado. Não pode ficar assim balançando. Então, sabe, essas relações. Então, claro, balança um pouco, mas você vê que ele se mantém ali, né? Nenhum gel, nada ia segurar. Então, a gente vai inventando com o que aparece ali no teatro. Vamos testar isso, vamos testar essa, né? E a abertura também que o coreógrafo tem da experimentação. A Michelle, ela tem por característica um rigor assim de sínteses muito interessante, que é um pouco o oposto do que você viu no Flashon, né? Como eu sou barroca, eu demoro para eu chego numa síntese, né? Que eu dispo todos os dois performers, mas aqui você vê que já desde o começo eles têm assim as cores, a cartela de cor que vai se relacionando com esse ambiente que era dessa cristalização, né, da fotografia da morte, né, como um quadro, né, parado. Então, a gente vai buscando, a gente testou, por exemplo, os tons de roxo, que é também um tom usado muito para luto, não foi um melhor caminho em relação à luz, por exemplo. Ele não é um tom que gerou, sabe? Então, claro, é muito ligado à pesquisa, experimentação e o repertório de cada um. Acompanhando, esse foi um processo curto, resolveu bem, aí nós entramos num terceiro, que isso é muito legal, porque você vai entendendo um pouco mais como é que o coreógrafo, esse que é o Boca Cova, foi muito incrível de se fazer também, e foi um processo médio, mas foi um processo do começo, assim, sabe? Não tinha nada, quando não tinha nada, 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 nada. Tipo o Overton. Então, ele gerou bastante... Nossa, foi uma loucura para encontrar a visualidade. Porque nós estávamos com 4 ou 5 dançarinas. Aí, isso eu fiz com essa coisa de bleach, né, de alvejante na roupa, dando esse lugar trabalhando referência um pouco do Serra Pelada, aonde tinha sabe, aquele envolvimento, o corpo e o ambiente, e as roupas ficando, né, que o assunto tinha muito a ver também com essa mistura do dentro-fora, né, e referências que a Michelle vai trazendo ao longo, mas que a dança vai pedindo também, né? Você vê que também, como eles usaram também depois elementos assim de comunitários ou relacionados a culturas mais comunitárias, eu acabei trazendo a chita, um pouco o tecido que é lá da terra do Alexandre Américo, querido, Natal, que é esse bordado muito lindo. Uma das dançarinas de Natal também, é maravilhosa, Clarissa. Então, Clarissa Rego. E esse processo, nós, até praticamente o fim de semana anterior à estreia, a gente não tinha.
E foi assim, a gente tinha uma pesquisa gigante, a gente tinha algumas peças, a gente tinha uma peça que virou nossa referência, que foi o figurino da Isa, que é esse que ela usa uma calça de látex marrom, que eu falava, o látex, porque tinha a ver com extrativismo. É o seguinte, entender a cabeça de coreógrafo, como é que a dança conversa, não é é muito, você sabe, porque você trabalha nesse lugar, mas para quem não sabe, nossas conversas são conversa de doido. As referências que se combinam uma com as outras, não tem nada. Por isso que é legal fazer essas cartografias, criar esse Arqueologia do Futuro, que é esse livrinho muito, muito interessante, que é dar um que dá um contorno para tentar entender processo, para ser ferramenta de processo, né? Que é isso que é gostoso, a gente tentar encontrar ferramentas que evitam. Então, a gente tinha ali um repertório de palavras, de referências, mas que não cabe nem mostrar, porque, não, na verdade, é algo que vai se dando entre isso tudo. Porque as referências que estão sendo chamadas para a dança, eu estou falando, não é a mesma que eu usaria para moda, por exemplo. Aí já é um outro, ou publicidade, é um outro delivery, um outro raciocínio de produção. Apesar que pode estar pode ser utilizado por quem está na dança, ser um raciocínio. Eu explico isso daqui a pouquinho. Só vou terminar o do Boca Cova. Por quê? Porque nós fizemos uma pesquisa bem vasta. Nós tivemos 3 meses de trabalho, que é um tempo ok, mas é curto para do zero. Mas a pesquisa foi muito vasta e muito intensa. Eu levantei muito material de diferentes vias. Então, a gente tinha da onde fazer o cruzamento. E a Isa estava composta do modo que a gente dizia, isso aqui nós temos o que interessa. É aonde a gente tem que achar a solução para os outros 3. O fim de semana anterior à estreia, mas a gente tinha material. Então foi maravilhoso, sabe? Senti que todo um conjunto vai e pega o touro à unha, né? Eu virei noite e tudo, foi muito legal, assim, não teve... Eu adoro. A mim, assim, é maravilhoso ver acreditar, né, que o processo investigativo é aonde a gente tem que se manter atento a ele, né? Não está fora, não tem solução mágica. E nesse Boca Cova, quando você fala, né, o levantamento de materiais, você leva material mesmo? Leva coisas, vai botando, vai tirando? Sempre usando, reaproveitando, muita coisa de segunda mão, muita coisa que eles têm, sabe? Eu não trabalho com cartão de crédito, sabe? E é uma filosofia minha, pessoal, que é assim, reaproveitamento de muitas coisas. Claro que em determinados momentos você tem que fazer uso de compras, né? Com certeza. Aqui nós temos os tecidos que vieram de Natal, a chita, a própria bermuda de látex, que é um material específico, né? Mas foi testado várias coisas, foi trazido de arquivo pessoal, essa camiseta preta, por exemplo, é de, sei lá, dos anos 60, sabe? É esse jogo entre uma ideia de reaproveitamento, mas também combinada com a necessidade. Aí faz, né, dependendo
do que é necessário fazer. Obviamente, entra, né, na ideia de adquirir as peças novas e tudo mais, mas eu gosto de começar com muito material, e muito material real, porque é como se falar, bom, eu vou dançar assim, e a pessoa fica parada. E aí você fala, mas como é que você vai dançar? É assim que você está mostrando? Não, não, tem muito movimento, é uma coisa muito rápida, mas ela fica parada. Não dá, tem que fazer, né? Tem que estar lá a coisa. E a cor, principalmente, que aí eu acho que eu aprendi bastante com a iluminadora, com a Negrete, que eu trabalhei bem junto, o como muda, o como para ela muda o tom, se é muito claro, se é muito escuro, sabe? Tudo começa. É um casamento que ali também tem que acontecer. Não posso trabalhar e falar, né? Então, os brancos que eu usei, eu baixei tudo mais para um creme, porque estoura muito com a luz. É outra reação, um branco e branco off-white, né, que é falado. Mas não era bem óbvio, assim, né? Então, toda essa coisa de como a cor vai vibrando mais quando vem a luz, né? Como ela modifica o volume do corpo do dançarino, dependendo de onde ela está, né? O claro, o escuro. Isso tudo, se você não põe ali para ver, não testa antes, aí não tem como resolver. Por isso, eu acho que é legal ter sempre essa experimentação na condução dos trabalhos, sabe? E a pessoa que dança, para terminar mesmo esse assunto, ela se sente mais segura quando é algo que continua produzindo a memória do movimento dela. E a roupa, ela é isso que a gente estava falando, ela corpa, ela indica. Aonde ela segura, ela gera uma sensação. E se eu vou mudar essa combinação, eu vou mudar a memória do movimento de quem dança. Pode. Muda sim. Como o espacial. Por isso que a gente, quando vai para o teatro, tem todo aquele drama de todo mundo sofre. Mas se a gente já. Por isso que deu certo finalizar. Não é que a gente não tinha nada, a gente tinha muita coisa. Eu estava com todas as coisas, com um arquivo enorme de possibilidades para jogar nesse outro lugar, com a luz, com a proporção, e as relações que a coreografia final, porque ela também foi mudando, a ordem dos materiais, até praticamente o último dia. Estreia de um novo trabalho. Também, né? E aí você fala, isso entra, começa assim, vamos ter, porque a gente tinha vontade de ter modificação de roupa, não sei como era o anterior, que começava e tinha apenas alguns deslocamentos, traz a barba, tá? Sabe, alguma coisa assim que... Mas aqui não, aqui, quando que vai entrar essa cor toda? Tinha que fazer um sentido na dramaturgia. Portanto, então, foi mais complexo, mas chegamos a uma boa combinação, assim. E uma característica que eu pude observar nesses 3 trabalhos é que tudo que é utilizado já está, né? Não tem sim. essa de ir lá no cantinho pegar a barba, por exemplo. Isso tem. Apesar que aqui elas entram, essa aqui elas dão um susto, né? Mesmo. Esse tem. Porque elas pegam esses adereços que estão... Porque o espaço que a Michele criou era um quadrado. Para a luz também foi bem desafiador. São 4 frentes. E 4 frentes gerou 4 cantos, onde a gente deixou mas essas coisas que colocam eram coisas assim de botão de pressão, sabe? Você
não era nada elaborado, assim, coisa que é botão de pressiona, coloca, já tá, sabe? Uhum. E os botões, que é macho fêmea, né? Aquela coisa. O fêmea estava nas roupas como pareciam botões, bolinhas pretas, sabe? Então já a presença de alguma coisa que poderia se transformar estava lá, mas a Uhum. gente não sabia o que que era. Então tem a ver com isso, sabe? De não ser algo. Mas tudo depende. Veja bem, eu não sou contra absolutamente nada, Sim. a não ser que aquilo não faça sentido para o que o coreógrafo tá trazendo, Uhum. né? Sim. E aí a gente pode ver, talvez, um pouco do. Você acha que o quê? Você acha que eu falo um pouco mais do geral do portfólio, dessa ideia desses processos que vai e vem com relação à visualidade? Ou. Sim, e uma coisa que eu fiquei muito intrigada, assim, quando você traz, né? Ah, tinha acervos pessoais. A gente que eu sou da área do teatro, trabalho muito com dança, mas bem fazendo iluminação e sou atriz também, né? Então, mas a minha experiência é com o teatro, não é com a dança. E existe essa relação mesmo, né? De porque a gente se veste todos os dias, então quando a gente pensa assim, ah, vou ver qual é a roupa da cena, vamos dizer assim, eu às vezes me sinto apropriada de que eu, né? E não e tem isso, mas existe esse outro lugar que eu acho que você falou incrivelmente, que é dessa construção imagética que vai friccionar, vamos dizer assim, com essa realidade, né? Precisa dar um salto, assim, se você falou, cada processo é um particular, né? Mas é muito interessante quando você traz esses processos de criação neste lugar, dessa transformação dessa imagem, de pegar um significado, outro significado, botar eles e criar algo novo, né? Acho que Nessa fricção mesmo, por isso que a é. gente fala uma metodologia embolada, né? E na embolada brasileira, que é maravilhosa, eu vou até aproveitar e fazer um merchan rapidinho do curso da Helena Katz pela plataforma Atriz. E ali tem uma coisa muito preciosa que recentemente estou já fazendo uso, quer dizer, já fiz uso aqui do corpar, né? Que é um verbo trazido muito por ela também nesses estudos. E, recentemente ela trouxe a pérola, que é o gingar com o problema. Porque nós temos aquela grande, maravilhosa, me fugiu o nome agora, a bióloga Donna Haraway, Donna Haraway, que trouxe um livro que se proliferou aqui nas artes e no mundo da filosofia e tal, que é o Ficar com o Problema, Staying with the Trouble. E aí eu gostei demais quando a Helena atualiza, principalmente para nós que trabalhamos com movimento, porque assim, ficar é uma coisa meio parada, né? E a gente não fica com nada assim, parado. Nada. O processo é. E como ela tem trabalhado com uma outra pesquisadora, que é a Lívia, maravilhosa dançarina, que trabalha com a capoeira, ela chegou nessa situação, né, do gingar com o problema. Porque a ginga produz o quê? Você vai alternando pontos de percepção daquela coisa. Então, veja bem, quando eu levo os objetos, as pessoas vestem, existe uma experiência real mesmo que seja simulacro, claro, não é o que vai ser, mas a gente vai podendo ver de lugares diferentes, a gente deita, a gente dorme, a gente acorda, né? A gente sonha com a coisa. Então, por isso é entender como é que a gente pode ir fazendo isso junto, em coletivo, porque, na verdade,
não trabalhamos mais com setorizado. Eu já trabalhei setorizado, eu sei também trabalhar setorizada. Publicidade, eu era coreógrafa, punct, sabe? Aí eu dizia, ó, essa roupa não dá para essa coreografia, porque a pessoa não vai rasgar. Então, o figurinista que se vira. E eu aprendia, obviamente, estando numa posição fixa, aprendia também do outro lado. E eu fiz 10 anos de trabalho como coreógrafa para cinema. Então, teve muita coisa legal, muito aprendizado. E depois eu coreografei também para desfiles de moda. Fashion Rio, São Paulo Fashion Week, performei também em São Paulo Fashion Week com o Lino Villaventura. Enfim, realmente eu me dedico às experiências, sabe? E aí eu acho que isso, se eu tivesse uma coisa, sabe, para dizer, putz, o que eu acho que realmente eu tiro, se eu tivesse que pensar uma coisa, eu falo, se dedica na experiência, porque se esteja lá, sabe? Repita, fica curioso. Única coisa, porque o modo de se fazer, que é um pouco o que você traz, são modos. E a gente precisa ter repertório, a gente precisa ter e repertório vem de experiências qualitativas. Porque e aí o que vai gerando qualidade? É quando você consegue repetir, porque cada vez que você repete, ela é diferente. Já está criando. Ela não vai ser igual. E aí você vai ali, sabe, adentrando. Claro que eu fui recortando, né, que isso é um pouco o que vai aparecer, talvez não seja necessário a gente nem entrar nas imagens, não sei porque está ficando, né, No portfólio? bem longo, eu não sei qual é o Mas seu... a gente pode mostrar só um pouquinho, pode? Claro, não, eu estou totalmente à disposição. A gente pode, inclusive, ir falando e vendo um pouco para... Porque tem a ver a ideia de pensar a metodologia embolada, que vem desses estudos do labirinto. Isso foi uma colaboração com uma fotógrafa também. E desde os meus, vamos dizer, das minhas primeiras experiências com dança, eu trabalhei com um fotógrafo, lado a lado, muito bom, um fotógrafo de São Paulo chamado chama-se Gil Grossi. Ele foi um grande fotógrafo da dança, ele é um grande fotógrafo da dança. E nós fizemos muitos experimentos. Aí vai passando aí, ó. Essa foi de uma... Então, aí com essa fotógrafa americana, nós fizemos esses experimentos que já vêm do Gogóia, e nós transportamos o que seria vamos dizer, um subproduto, né, do que seria, pode ser um posters, né, e ele tem uma linguagem já híbrida, né, pensando em linguagem de moda. Esse espaço é o Como Clube, que foi esse clube para artistas em São Paulo. Aí pode ir indo aí, que eu já vou... Então, esse figurino foi feito em parceria com o Adi Ferreira, que é um estilista, e o Gustavo Silvestre, que hoje ele está fazendo um enorme sucesso. Ele sempre foi muito bom, ele vem lá de Pernambuco, e ele fez um projeto trabalhamos juntos aqui, ele criou ele manualmente um excelente artesão também, e ele faz crochê. E ele procurem Gustavo Silvestre, que vocês vão perceber que tem coisa aí. E aqui era todo o trabalho com essa ideia da fruta gogóia, que vem do imaginário popular, da música cantada pela Gal Costa, e que, como isso também é de um tempo da Tropicália, ficou lá no imaginário, um modo de criar esses cruzamentos. E a gogóia era essa coisa mais mutante. Então, foi uma parceria. Esse sapato vem do desfile
que eu fiz aqui, se você quiser ir lá para a foto do desfile, a gente já faz um cruzamento interessante, falando de arquivo, né? A gente, não era arquivo, não, como era a palavra? Acervo. Repertório. Acervo. Acervo, repertório também. Aqui foi um desfile para Thaís Losso, que era a antiga marca da Sommer, no Rio de Janeiro, Fashion Rio, aonde o tema, porque ali já é mais amarrado, né? As composições, elas não deliram tanto. Assim. Tem muito delírio, moda também tem muito delírio, mas nesse caso aqui é um delírio mais contornado. Eu amo, a Thaís Losso é uma profissional também, uma estilista incrível. Aqui, eu usava esse sapato que está lá, ela me fez essa doação. A peruca não, porque a peruca ganha R$ 1.500 sem fazer nada, né? Se você é dono de uma peruca, você manda lavar e ela vai trabalhar para você sozinha. O que é o mundo da moda, da publicidade, são outros, né? Sim, sim. E é incrível, mas também. Enfim, voltando, a gente pode voltar lá no porte dessas temporalidades, né? Pegando, aproveitando objetos que vão e vêm, né? De criar acervos. Eu acho que vale a pena todo criador interessado em criação ter sempre um pequeno acervo de objetos, de coisas que vão sendo trazidas, que chamam, porque ajuda a quem chega para entender um processo, muitas vezes não só com referências históricas ou que está na internet, mas coisas que têm uma outra materialidade e também uma outra história, né? Que vale calcular. Aqui foi um estudo mesmo de fotografia, moda e performance. Eu e o Christian fazendo a gente criou duas personas, que era Gloria Calamity e John Flame Jr., biografias falsas, que em 2008 nós fizemos esse editorial do banheiro, que era como se chamasse, esqueci agora o nome, daqui a pouco me vem, mas tem bastante tempo, né? 2008, gente, dá um desconto. E aí foi feito numa Galeria Vermelho, para dar os créditos, eu não estava muito bem preparada, mas a Sheila, quem criou a instalação, eu preciso pegar o nome que não está me ouvindo, nem da fotógrafa, sorry. Sim. Mas aí aí já entrou na plataforma de Zaba, né? Que eu e o Cris criamos, e a gente criou essa imagem, mais ou menos, eu pensei nessa peruca política, né? De todos os cabelos. Que já estava, de uma certa maneira, ecoando as questões identitárias, mas que eu nunca fui uma devota, e posso confessar que eu tenho grandes problemas, sempre com o modo como ela foi sendo desenvolvida, mas nesse período me interessava essa mistura de cabelos, né? De todos os tipos, de todos os cabelos que pudessem ter, que uma pessoa nasce, imagine que se pudesse nascer uma pessoa com todos os cabelos. Sim. Do mundo, né? Sim. A gente criou, e isso foi um pôster para o nosso projeto, primeiro ou segundo, não me lembro se foi segundo também. Então, já era um experimento. Esse foi com os alunos lá no norte da Noruega, e nossa, friozão, eu tive essa oportunidade de ser professora convidada por um tempo, e também propus esse lugar, né, essas temporalidades e relações entre os materiais que vêm de... acho que se você for para frente, dá para ver melhor aqui, sabe? Mistura com
tape, com as peles que eles têm muito nomadismo ainda, né, dos Samis, eles criam como chama, aqueles que tem, que é o Bambi. Ai, gente, qual é a raça do Bambi? Ovelha? Não, não é? Não, o Bambi é cervo, Servo. viado. Sim. Viado, é. E eles tem esses chifres, usam muito. Aqui tem as peles também de ovelha mesmo, como você pode ver, se ele já adiantou, que são tratadas depois e são mexidas como para depois virar, né, fio, lã, etc. E foi feito esse editorial nessa escola lá no norte. Agora, com estudantes, tem um portfólio maior sobre isso, mas é sempre nesse trânsito do que recolhendo, né, os modos tentando conjugar elementos que estão naquele local e que dialogam com experiências culturais diversas, com a própria experiência. Então, sempre nesse cruzamento mesmo. Aí isso foi em Berlim também, foi uma instalação que fizemos também com estudantes, que eu fiz com estudantes, que aqueles elementos eram café, que as pessoas faziam massagem nos pés e tal, e aqui tinha performances que eles desenvolveram baseado nessas camadas de também pensando em visualidades, né, em aparições, mais do que em aparência, coisas foram. E aí foi um workshop muito grande, teve um período longo de trabalho, um mês de trabalho. Aí criaram essas figuras que né, na verdade, não estava. No início, não se sabia, né? Se apagou o rosto, vamos assim dizer, né? Tentando criar essa não. O anti-profile, né? Um jogo entre. E também porque é muito presente, né, a cultura islâmica, então como é que isso afetava ou não, enfim, o grupo trouxe muita coisa dos interesses deles, né? Então foi se organizando. E aqui foi a última apresentação do Como Clube, onde fez esse ritual, falso ritual, onde na piscina, a gente tinha essa piscina dentro do apartamento. O Como Clube foi o projeto, vamos assim, foi o projeto que não era projeto, a criação antes de projeto, né? Por quê? Acho que agora fecha bem esse raciocínio de modos. Quando o Como Clube foi pensado, eu estava muito pensando também no lugar da criação, no nosso modo de trabalhar. Aonde está a criação? A gente tem projeto. Será que o projeto ele realmente serve à criação? Então, eu estava encafifada. E eu acho que existe uma instância, que é essa que eu falei que aqui vale se dedicar, que é da experimentação, de propor experiências que vão gerando repertórios e que elas não são exatamente para um projeto, mas que quando você for estar num projeto, você vai ter mais ferramentas, repertório para lidar com as questões que vêm daquele projeto. Então, como o clube tinha essa piscina dentro do apartamento, nós fazíamos festas que, assim, com a piscina, não tudo ficava sem estrago, as pessoas tinham uma relação com o lugar de extremo cuidado,
E, aos poucos, a gente foi entendendo, a partir dessa ideia de entidades e da nossa cultura ligada ao candomblé também, e também aos nossos ancestrais indígenas, que a gente vai se fazer, o nosso caminho é um fazer, o nosso fazer vai sendo, a nossa missão vai sendo feita, né? Não existe algo anterior e aí você realiza, você vai realizando a sua missão, vai mostrar. Então, a gente criou esse espaço, foi na Bienal de São Paulo, e teve esse fechamento, trazendo toda essa articulação pensada entre... Não é uma peça que foi ensaiada, foi um roteiro que foi lançado a partir dos elementos e das práticas e das experiências que se faziam no Como Clube. E aí foi um roteiro onde as pessoas simplesmente clicaram, e, claro, o público também entra, e eu não sei mais o que vem para frente aí. Então, veio o pessoal da Noruega também, que foi logo após, a Emília, Skarnulait e outros aqui, que vieram, sabe, também, essa aí foi uma experiência já diferente. Isso foi pré-Gogóia, foi um trabalho também com fotógrafo de estudo de material para iniciar um processo criativo que gerou o Fruta Gogóia, né? Então, eu acho que ilustra bem, sabe, organizar em experimentos, trabalhar os elementos, a presença das plantas na peça final foi muito, muito forte, e veio de uma experimentação fotográfica, de elementos meio que pegos ali. Vamos reunir isso e ver o que dá? Junto. O Christian estava comigo, e essa... E eu acho que eu sempre estou em colaboração, ou sempre estou trocando mais com as pessoas, né? Aqui foi como clube, fazendo uma intervenção também chamada Pop Pornetes, porque era é uma área que, como clube, esteve, onde existia muita prostituição, principalmente de transvestis, travestis e transexuais. Eu fiz até uma mistura, né? E a gente reuniu, né, a Glamour Garcia, que hoje até é bem famosa, Mavi Veloso, tem figuras aí, Caio, César, enfim, mas tem as trans, que foi primeiro, foi um lugar de acolhimento desse trânsito antes do Bolsonaro existir, né? Então, essa área, a gente dialogava, a gente criava esses personagens, e saía, e fizemos uma aparição como parte também, uma montação, as pessoas coletivamente, eu sugeri que fizéssemos como uma tribo que existe ainda na região africana, que eles se vestem todos os dias com as plantas, com as coisas que eles encontram ao redor, mas os outros vestem eles, porque eles não têm espelho. Então, a ideia é você faz o outro ficar incrível. E a gente fez uma coisa híbrida, obviamente. Nós fizemos isso, né, de vestir os outros, mas também usamos um pouco o espelho e tal, porque não é com purismo, né, mas apenas são estímulos que podem gerar um outro resultado. E o Como Clube é o quê? Ele é um grupo de... Ele foi um lugar, na verdade, foi um clube de artistas para artistas, aonde o que a gente... E aí, lá, nós tivemos nós tivemos um ano de fomento, nós pudemos experimentar muita coisa, que a ideia era essa criação antes de projeto, gente. Não dá para só fazer projeto. Cadê o lugar que a gente está podendo discutir questões
e perceber aonde, como que se dá, que negócio de criação é esse, né? Vamos falar disso, vamos pensar em como compartilhar. Então, a gente fez um fascículo por mês, reunindo tudo que a gente experimentava lá. Música, lista de música, playlist do que a gente estava ouvindo naquele mês, textos, encontros. Tinha um encontro que chamava Troca-Troca de Receitas. Era uma pessoa, um coreógrafo, um artista, vinha contar para a gente como ele fazia o que ele fazia e cozinhando junto. Então, era muito legal, porque eles traziam a gente comprava as coisas que eles pediam, ou eles traziam e tal, e a gente entendia também o modo daquele artista fazer através do jeito que ele também propunha cozinhar junto. E a gente comia, a gente conversava. Então, isso, a gente falava, putz, é isso, criação, criar esses modos de compartilhar, que não... Sim. E aí tinha a piscina, obviamente, todo mundo adorava, né? Porque uma piscina num apartamento em São Paulo sem praia, calor e tudo mais. Então tinha esse lance da piscina aqui, a Damares Dark, também de Manaus, excelente artista, desenvolveu e ficou hospedada. A gente tinha também esse projeto que era o Como Abrigo, que como a gente tinha fomento, a gente tinha o nosso aluguel garantido do espaço. Então, a gente podia abrigar artistas que estavam, precisando. Então, a Damares Dark foi uma, o Thiago Costa, outro artista muito legal, que também ficou nesse Como Abrigo, e ela fez esses banhos de ervas. A gente depois pode deixar o link, tem um vídeo muito bacana que mostra como a gente abria para as experimentações para o público, né? As experimentações que estavam sendo feitas no Como Clube. E a ideia mesmo o que seria um clube de artista para artista? Do que a gente brinca? Né? O que a gente gosta de fazer quando a gente né? Como é que a gente aproveita a vida? Como é que é o prazer? Como é que esse lugar tem algo aí que difere? Eu acho que tem. Eu acho que a gente gosta de se divertir de um determinado modo, que é um pouco, não é tão, talvez, separado do que a gente faz, né? Mas não é o workaholic. Sim. Essa que era a grande diferença que eu precisava também colocar, né? Sim. Não é que a gente trabalha o tempo todo, sabe? Não, existe uma... E aí foi a ideia do espaço, mas ele fechou em 2014. Antes de... Ele também não iria aguentar o tranco de governo Bolsonaro. Sim, sim. Era um espaço de muita liberdade, de muita conexão com a região central também, e aquilo entrou num profundo... É bem, bem triste o que ocorreu, toda a região, todo mundo sabe, nossos anos de Sim. ataque sistemático e tudo mais. Thelma, incrível, incrível. Achei incrível, assim, quando você traz essa proposta, né, de modos de criação, de criar figurino. Acho que a nossa conversa, ela exemplificou muito esses modos. Para além dos modos de atuar, de lugares de atuação, que é diverso, que você atua e atuou, mas tem também isso, né? A gente pôde ver o exemplo da Michelle, como cada processo ele é único, ele pede uma coisa. E aí, para finalizar, eu queria só te perguntar como é que você, por exemplo, para uma pessoa que está começando nessa área de figurino, possa juntar repertórios, porque existe a experiência que nos leva, né? A gente entra de cabeça no processo e vai buscando, pesquisando, para além da própria experiência em si.
Você abriu nossa conversa dizendo da infância, da imagem linda de conhecer texturas, que eu acho que é, né? Eu intuo que é um lugar, mas como que pode ir atrás desses repertórios? Olha, eu acho que a gente pode muito se desafiar motoramente. Acho que a grande, eu enxergo por aí, acho que a única coisa que a gente tem é a nossa capacidade de conhecer as coisas. E a gente pode conhecer de vários jeitos, não tem só esse conhecer da navegação da internet. E aí eu vou dar um exemplo, foi um curso, um workshop também, parte de uma pesquisa na escola em Londres, na Royal School of Arts, com a pesquisadora Bruna Petreca. Ela era incrível. E o desafio era o seguinte, foi visto que os designers novos formados, eles estavam com muita dificuldade de compreender o comportamento dos tecidos, a matéria de trabalho deles. E a universidade começou a abrir essa questão para pesquisadores procurarem, né? E a Bruna, junto comigo, nós conversamos também bastante, muito é o trabalho dela, mas obviamente vem dessa colaboração com o que eu vou colocar. As experiências sensório-motoras são elas que vão gerando experiência qualitativa no sentido da diferença das coisas que eu vou entrando em contato. Se eu só tenho a experiência sensório-motora de navegar na internet, colocar a mão no mouse, olhar para a tela, com essa luminosidade, com todas essas informações sensório-motoras que eu capto, eu vou ter sempre um tipo de experiência. Quando eu pego, assim, é ridículo, né? Porque é tão simples. Se eu pego, enfio a mão numa cubuca de gelo, de olho fechado, hello! Agora, claro, como a gente pode fazer? Procurar ter experiências não monoculturais, buscar ter experiências pela curiosidade de adentrar, de conhecer através de outras, que esse vídeo, por exemplo, pode ser um estímulo para, agora eu percebi que isso que eu tenho, experiência de tela, tem uma qualidade, que ela é legal, tem muita coisa que a gente pode ativar, disparar, eu acho, agora, não pare nela, porque o conhecer é corpo, e conhecer é buscar sensações diferentes, diversas, experiências de materialidades diversas, de meios diversos. E isso eu vejo que foi o que a gente identificou lá na universidade, que é o trabalho que é o doutorado da Bruna, já se formou e tudo mais, que é preciso se relacionar, encontrar. Não pode ficar só na vida delivery. Vem aqui, vem até aqui, vem até aqui, né? E é esse de se deslocar, o mover, o gingar com o problema, é que vai realmente ser assim, pega isso agora. Claro, é super abstrato, mas é uma metáfora que as pessoas podem ativar no campo que elas acharem necessários. Eu posso dar um exemplo prático para fechar, que é o que a gente está falando aqui, figurino. Se eu vou vestir um corpo, eu vou ter que procurar materiais que se relacionem com esse corpo. Esse corpo tem qual formato? Qual cor? Qual textura? O que ele faz? Então, eu vou criar por similaridade, eu vou pegar a bola que vai para o peito, ou vou criar por contraste. Eu vou trazer o quê? Então, eu lanço que pego os elementos, que são os elementos fundantes, e
a partir deles vai tornando-se complexo as suas experiências, porque a gente não precisa de grandes volumes de material. Às vezes, exatamente, pedacinho de pano, um pedaço de linha, a linha numa agulha, disparo para algum fazer. Mas dentro desses elementos, em relação a esse eu acho que é o único lugar que pode, na minha, que diferencia um do outro, sabe? O modo de fazer meu, do outro, é o como eu vou experimentar algo e o que eu vou aprender desse experimento. Porque é desafiador. E eu não acho que tudo que a gente faz é arte no sentido, sabe? Talvez a gente tenha a sorte de dar um clique e sair muito legal e ter, né? E vibrar coletivamente. Mas continue fazendo e buscando, sabe? Não dá sempre certo. Né? Não é, a gente brincava no Como Clube. Não tem que dar certo, tem que dar. Exatamente. E é maravilhoso poder se dedicar, a gente é privilegiado de poder se dedicar a esse campo. Uhum. Poder gerar um pouco porque é um lugar que precisa ser mais democratizado, ter mais abertura e mais oportunidades de outros conhecimentos fazerem parte desse nosso desse campo grande, gigante, né? Principalmente agora no Brasil e tudo mais. Eu sou bem a favor de que a gente consiga democratizar o acesso. Não significa que não é competitivo, que não vai ter excelentes resultados, que não briga uma coisa com a outra. Mas é isso, as pessoas terem a ousadia de fazer, de estar presente nos seus experimentos, de olhar, né? E não achar que já tem método, que já tem metodologia. A gente tem que rodar muito, sabe? Ralar muito o joelhinho para a gente. Eu sei lá se eu tenho ou não tenho. Por isso que eu também fiquei um tempo tentando entender a pergunta, sabe? Uhum. Foi muito importante para mim. Essa oportunidade de poder conversar desse modo com vocês e conhecer também o objetivo, né, dessa programação que é complexa e muito, muito importante para isso, essa democratização do nosso fazer. É um troca-troca de receitas, né? Com certeza. Uma pena que a gente não está no mesmo espaço. Mas a gente, exatamente, mas a gente, né? O futuro está aí. É uma ferramenta só, por enquanto. Exatamente. Eu te agradeço bastante por ela. Thelma, a gente que agradece, assim, uma grande aula, eu acho. Acho que a nossa conversa hoje, para as pessoas que se interessam por figurino e não só, né? Eu que sou da área de iluminação e repenso o meu processo de criação, pesquei várias coisas que você disse, né? E comecei a refletir sobre o meu processo. Então, acho que também o intuito nosso muito de compartilhar processos criativos é a gente se alimentar. Essa é troca, é o entre que você tanto nos mostrou e falou aqui hoje, né? Esse entre que vem, bate aqui em mim, volta, vai para você, enfim. Uma grande aula mesmo que nós tivemos aqui hoje. Que presente. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço mesmo, de coração. Imagina, aí estou aí. Pessoas podem, se quiser, me contactar. Eu tenho trabalhado também conversando com os artistas online sobre processo de criação, acompanho alguns processos, cada um tem uma estrutura, cada um tem um interesse, então estou à disposição também para
Thelma, você tem redes sociais? Eu tenho, né? Eu tenho no Instagram, que é o Theo, Thel Bonavita. Então, eu estou lá, pode me procurar ali. Tem outras, tem várias, tem o Como Clube no Instagram. Tem muitas, eu tenho vários perfis, mas esse daí você me encontra lá. E Theo agradeço Bonavita. isso, tenho feito basicamente isso. E pessoas que se interessarem por estudar com a Helena Katz, eu indico muito a plataforma Atriz, que também está no Instagram, Atriz, plataforma Atriz, agora não sei, porque conversando e trocando e fazendo esse exercício de pensar, e principalmente com uma pessoa que está assim, tipo, num momento muito, muito delicioso, sabe? De compreensão das mudanças também, do mundo, de nós, enfim. Merchanzinho final, né? E então eu atendo, e logo mais em São Paulo teremos um estúdio Jatobá. Isso, segredo absoluto. Aí nós podemos fazer. Nós vamos querer conhecer esse estúdio. Você vai voltar aqui no nosso canal. Exatamente. Daqui a 1 ano e pouquinho e tal, a gente conversa. Muito obrigada, Camila. Olha, eu te agradeço. Sei lá, não dá para. Estou muito feliz mesmo. É muito importante esse entre para mim mesmo. Obrigada, viu? Eu fico feliz. Muito obrigada. E, gente, todas essas informações que a Thelma compartilhou aqui, né, da plataforma, do perfil do Instagram, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, porque assim vocês, né, quem tiver curiosidade, acessa, vai. Enfim, aqui está o perfil da Thelma, quem quiser entrar em contato diretamente com ela. E se vocês tiverem perguntas, deixe aqui também no comentário dos vídeos que eu procuro fazer esse intermédio sempre. Então, eu mando para a Thelma, falo, Thelma, tem perguntas, responde para nós, fazendo um favor. É isso. Super. Bom, querida, um beijo. Muito obrigada mesmo. Faça os ajustes necessários aí, ó, já é. Pode deixar. Obrigada. E, minha gente, vocês que estão aí do outro lado, muito obrigada pela presença. E esse foi mais um da Ideia à Luz Criação. Beijos, queijos. Até. Tchau, tchau.